Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e quando ouvimos a palavra trauma, normalmente está relacionada a uma situação difícil, como um assalto ou acidente de carro. Entretanto, podemos utilizá-la para contar momentos que tenham nos abalado emocionalmente. Caso os danos não sejam tratados, os prejuízos emocionais podem variar, de uma depressão até um transtorno do estresse pós-traumático. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Lana Francis, direto de Boa Vista, Roraima. Bom dia, Lana! Olá, olá para você que está acompanhando o Estilo de Vida, esse programa que sempre procura trazer para você qualidade e bem-estar aí na sua vida, no seu dia a dia. E hoje nós vamos tratar sobre esse assunto tão importante, né? Afinal, todas as pessoas podem passar em algum momento da vida por uma situação que cause um trauma. Por isso, eu vou conversar com uma especialista no assunto, que é uma simpatia em pessoa. É a doutora Elisânia Vasconcelos. Ela que é psicóloga, especialista clínica em terapia cognitiva comportamental. Ela também, gente, é vice-delegada do estado de Roraima em relação ao TCC. Bom dia, seja muito bem-vinda ao Amazonsat. Bom dia, obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder estar contribuindo com a sociedade falando sobre um tema muito importante para todos nós. Eu gostaria primeiramente que você explicasse pra gente o que é um trauma. Afinal, existem situações e situações, mas a gente acaba ficando naquela dúvida do que realmente é um trauma, que a gente pode dizer, aquilo ali causou um trauma naquela pessoa. Bem, trauma é uma vivência onde o indivíduo passa e que não caiu muito bem, ele não conseguiu absorver essa informação de uma forma mais saudável, ou seja, ele não teve uma resiliência para lidar com aquela dificuldade da melhor forma possível. E aí surgem os traumas. Pode ser um trauma adquirido através de um filme de terror, acontece muito com crianças, pode acontecer com pessoas vítimas de acidente de trânsito, enfim, pode ser qualquer situação estressora que pode gerar um trauma. Isso vai depender de cada indivíduo, como ele vai entender aquele evento que passou pela vida dele. Então a gente pode dizer que algumas pessoas então se enganam, pensando que um trauma só é causado por alguma ocasião muito forte. Pode ser então de um mínimo acontecimento até grandes acidentes, grandes relações. A gente pode dizer isso? Pode sim, com certeza. Tanto, por exemplo, nós tivemos aí o incêndio na Boate Kiss. Muitas pessoas desenvolveram um estresse pós-traumático. Síndrome do pânico, porque foi uma vivência muito chocante. Assim como tem pessoas que passaram por esse mesmo evento e conseguiram lidar com essa situação da melhor forma possível. Agora sim, a gente está ali no ambiente familiar, como é que a gente pode detectar, através de sintomas, que aquela pessoa está com um trauma? Geralmente, a criança ou adolescente, ou até mesmo o adulto, fica com dificuldade no sono, fica revivendo, rememorando o acontecimento traumático, falando ou não conseguindo dormir, tendo pesadelos, desconforto abdominal, ansiedade, diarreia, ganho de peso ou diminuição de peso, ou seja, cada indivíduo vai responder de uma forma diferente em relação aos sintomas. Então, cabe também aos familiares aquele primeiro momento de contato, para o primeiro tratamento antes de procurar um profissional? Ou seria mesmo a partir do momento que se percebe que aquela pessoa, é importante frisar que pode ser criança, adulto, idoso, se detectou com aquele trauma, já procurar um psicólogo, um especialista para tratar, porque quanto antes, melhor, a gente pode dizer isso?
Com certeza. Quanto antes esse trauma for tratado, melhor para a qualidade de vida dessa pessoa, do indivíduo e da família. Porque nós somos biopsicossocial, consciência ambiental e espiritual. Se alguma parte da nossa área, da nossa vida não está legal, vai refletir em outro ambiente. Por exemplo, se é um adolescente, ele está sendo vítima de bullying, por exemplo, ele pode desenvolver aí um estresse muito grande, não querer ir para a aula, na hora de ir para a aula sentir febre, diarreia, dor de cabeça, e aí já vai refletir na escola, as notas vão cair, aí já gera um conflito na família, que aí a família geralmente não sabe lidar com a situação, então quanto antes levar essa pessoa para um acompanhamento especializado, melhor para o convívio, tanto social quanto pessoal. Agora, essa questão que a senhora frisou agora me chamou muita atenção, porque às vezes os pais podem até interpretar isso como falta de vontade da criança de ir para a escola e não procura, às vezes chama a atenção da criança, pega aí e fala que a criança não está querendo ir para a escola por preguiça, e às vezes não é isso, por isso que precisa da atenção dos pais. Com certeza. Geralmente também o próprio professor que está ali todos os dias, de segunda a sexta, com a criança, começa a observar, a criança ou adolescente, começa a observar pequenas mudanças, como apatia, a pessoa não quer mais interagir com os outros colegas, a nota começa a cair, e aí eles têm o cuidado de detectar os pais e solicitar que o pai e a mãe procurem uma ajuda profissional. Aí onde entra o psicólogo para fazer uma investigação e trabalhar as questões emocionais desse indivíduo. Agora sim, já que qualquer situação, sendo mínima, pode causar um trauma, por que que alguma situação pode causar um trauma para uma pessoa e para outra não? Onde é que a gente consegue encontrar a diferença em relação a isso? Algumas pessoas são mais sensíveis do que outras. Outras já são mais bem resolvidas. Nós temos dentro da terapia cognitiva o que nós chamamos de tríade cognitiva. O que é a tríade cognitiva? É a forma com que eu vejo o mundo, o outro, o futuro e a forma com que eu me vejo. Dentro dessa visão de mundo tem as crenças, os valores, a religião, a mídia, enfim, todo o conhecimento adquirido do momento que a gente nasce aos dias em que nós nos encontramos. A partir desse pré-conhecimento, nós temos uma visão da situação. E se eu observar aquela situação como aversiva, como estressora, como algo que me gere um desconforto, aí é um trauma. Mas, da mesma forma, uma pessoa pode interpretar a situação como algo simples, resolvível ou que não abale de forma nenhuma. Vai realmente variar de pessoa para pessoa. Isso é importante. Agora, existem vários tipos de traumas. Quais são os principais que, de repente, a gente pode citar e explicar mais ou menos o que seria cada um? O abuso sexual, acidente de trânsito, óbito na família. Pode ser óbito de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um avô, ou seja, de uma pessoa muito querida. Pode ser um estresse causado pelo ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho que não seja muito agradável, onde o chefe também é estressado, muito exigente, cobra demais. O trânsito, você passa muitas horas para chegar da sua casa no trabalho, então você passa 3, 4 horas dentro do ônibus, de um metrô, isso vai gerando um estresse, e o barulho, e a pessoa tem a privação do sono. Enfim, é um conjunto. Ana, obrigada pelas suas informações e ainda nesta edição a gente vai voltar a Boa Vista, Roraima. A gente teve um pequeno problema na transmissão de dados, mas a gente vai continuar conversando com a doutora psicóloga Jussara. Então você de casa não saia daí, porque nós voltamos daqui a pouquinho, um intervalo rapidinho e a gente já volta. Até lá!